Suspensa liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal, a adoção do juiz de garantias já ganhou o aval do Conselho Nacional de Justiça. Haverá custos extras em sua implantação? Qual é o papel do juiz das garantias em um processo judicial? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, em mais uma edição especial e remota por conta aí da quarentena da pandemia do novo coronavírus. O nosso entrevistado de hoje é o juiz Tiago Gandra, que é juiz em Sete Lagoas, comarca de Sete Lagoas, na região central, a 70 quilômetros aí de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 11 anos, já passou aí pelas comarcas de Monte Azul, Ponte Nova, Nanuque, Ipatinga, e está agora em Sete Lagoas. É também mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa e professor da UniBH, de Direito da UniBH e também da UNA em Sete Lagoas. Doutor Tiago, obrigado por participar do programa mais uma vez aqui conosco. Prazer, Orion. Agradeço aí o convite. Estamos aí às ordens para conversar um pouquinho sobre esse tema tão espinhoso que é o juiz das garantias, causa muita discussão entre os próprios colegas. Com certeza, obrigado. E a você que está nos acompanhando, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube, envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Bom, muito bem, doutor Tiago. O pacote anticrime aí, ele foi aprovado no final do ano passado, já foi sancionado também pelo presidente da República e trouxe essa novidade, chamada juiz de garantias. O que vinha a ser essa figura e de que garantias estamos falando? Veja o seguinte, Orion, o que acontece? O juiz das garantias já era uma figura que estava prevista desde o projeto de reforma do CPP, lá em 2009 para 2010, e está dormitando no Congresso. E aí eles foram lá nesse projeto, cataram o juiz das garantias e lançaram um pacote anticrime. Então não é uma novidade, é algo que já se discute há muito tempo, ou pelo menos deveria estar sendo discutido. Mas o senhor fala do CPP, é aquele que tem mais de 80 anos já, né? Não, eu digo o projeto de novo CPP, que está no Congresso desde 2009 para 2010 ali. Uhum. Eu lembro que à época eu dei uma palestra para o OAB sobre esse projeto e nunca mais ele deu. E isso estava lá no projeto. Uhum. Porque, de fato, o juiz das garantias é um instituto que você encontra em outras legislações. Então, as legislações europeias, muitos dos países que nos são vizinhos aqui também já tem a figura do juiz das garantias. É claro, tem uma distinçãozinha por causa do procedimento de cada país, mas, em geral, a figura é semelhante, que seria a figura de um juiz responsável por decretar ou por autorizar medidas de cerceamento, por exemplo, de um direito, uma prisão, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão, no âmbito da investigação, e que não poderia ser o mesmo juiz que vai julgar o caso. Então, a figura do juiz das garantias, ele tem esse nome, juiz das garantias, por quê? Porque a nossa Constituição ele estabelece, lá no artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais, e a violação de qualquer daqueles direitos depende do juiz. É o que a gente chama de princípio da reserva de jurisdição. Só com autorização judicial que eu posso, cercear, diminuir, reduzir algum daqueles direitos, como, por exemplo, o nosso sigilo de comunicações, numa interceptação. Eu preciso de uma autorização judicial. A figura desse juiz é justamente ele é o juiz que garante a proteção desses direitos. De modo que alguém... Em favor, quer dizer, dá mais garantia do julgamento isento, imparcial para um réu. Agora, nesse caso aí, o processo teria mais de um juiz? Pois é, essa a questão. Na verdade, antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, nós temos uma fase inquisitorial, que é um inquérito policial, que, na verdade, não é processo ainda, é uma fase de investigação, mas que alguns atos de investigação demandam a figura do judiciário, a figura do juiz. Para estes atos que o delegado precisa, funciona o juiz das garantias. Quando for oferecida a denúncia, o juiz de garantias sai de cena e aí fica só o juiz que vai julgar o caso. Então, a gente teria, na verdade, ao longo do procedimento, duas figuras, dois juízes de fato. Um que atuaria na fase de investigação, garantindo aí essas decisões necessárias para o delegado poder continuar investigando, e outro que julgaria efetivamente o caso. A ideia seria evitar injustiças, fortalecer até o processo judicial.
Mas o senhor acha que esse juiz que começa o processo, ele ficaria, assim, digamos, contaminado com a tendência a condenar aquele réu? Isso traz esse tipo de problema? Eu particularmente, né, no todo esse tempo de magistratura e com todos os colegas que eu converso, a ideia é sempre para mim, a gente não se sente contaminado. Eu não me sinto contaminado por ter decretado a prisão de alguém, se depois eu achar que eu tenho que absolver, eu absolvo. Eu não vejo esse problema. Mas o que eu falo é o seguinte, é aquela história da mulher de César, sabe? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E aí eu te Sim. dou o seguinte exemplo, esse exemplo eu sempre dou e é irrefutável. Eu digo, imagine você, Orion, sendo réu em um processo criminal. Tá? Durante as investigações, você tem uma busca e apreensão na sua casa, autorizada por mim, Tiago. Você tem uma interceptação telefônica. Depois, quando vem para os autos da interceptação, eu autorizei a interceptação telefônica. Depois eu decreto a sua prisão. E você é preso por uma ordem minha. Aí chega o dia da sua audiência, no fórum. Quando você chega lá, você pergunta para o seu advogado, e quem que é esse aí? Ele vira e fala assim, esse aí é o doutor Tiago. Quem que você vai pensar? Estou morto, Esse moço mandou fazer busca e apreensão na minha casa. Ele fez interceptação telefônica minha. Ele mandou me prender. Qual a chance que eu tenho de ser absolvido? É zero. Então, qualquer decisão desse juiz faz transparecer para as partes que ele já vinha com uma tendência condenatória. Então, para evitar qualquer tipo de discussão, eu acho que a figura é interessante. Tanto é que ela se aplica em vários... Até para dizer que ele não errou no início do processo, né? Que ele Não, fez eu não tenho nada com o que o meu colega fez antes. Sim. Agora eu vou decidir de acordo com o que veio para mim. Sim. Eu vou analisar as provas. Agora, doutor Tiago, parece sim que realmente assim, é mais um controle da atividade judicial, mas o senhor considera isso, diante do contexto que nós temos hoje, da dificuldade de gestão, de recursos, executiva a proposta, à medida que teríamos que ter 2 juízes em cada processo, isso aumentaria o número de juízes, não? No quadro? Você sabe de uma coisa, isso aí o pessoal falou muito, mas eu depois refleti demais, eu acho que o problema não será do judiciário. Sabe de quem vai ser o problema grave? O problema vai ser do executivo. Sabe por quê? Porque pensa só, vamos pegar um exemplo, 2 comarcas vizinhas, com um juiz só. Então vamos pegar lá do norte de Minas, onde eu trabalhei, uma região, aliás, apaixonante do estado. Eu trabalhava em Monte Azul. De Monte Azul, né, a comarca vizinha mais perto era Espinosa, 30 quilômetros. Então, qual que era a ideia do projeto? Olha, o juiz de Monte Azul é o juiz de garantias do juiz de Espinosa. Sim. O juiz de Espinosa é o juiz de garantias do de Monte Azul. Ótimo, eles estão a 30 quilômetros. Agora, eu que vou deslocar? Não. Quando a polícia precisar de alguma coisa lá em Espinosa, ela vai ter que pegar a viatura e ir à minha comarca. Porque ela precisa conversar comigo, ela vai ter que apresentar o preso da audiência de custódia para mim, ela vai ter que fazer pedido de interceptação para mim. Então, enquanto o processo criminal for físico, esse deslocamento não é do judiciário. O judiciário vai se resolver. Aí, não, mas beleza, só 30 quilômetros. Mas o dia que o juiz de Monte Azul sair de férias, o próximo de Espinosa está a 100, que é em Porteirinha. Aí a polícia vai ter que deslocar 100 quilômetros até Porteirinha. E se não tiver juiz em Porteirinha? A polícia vai ter que deslocar até Janaúba, que já são 130. Então, qual que é o problema? É que esse custo, de fato, na minha opinião, severo, vai para a polícia, vai para o executivo. Não vai ficar no judiciário, porque no judiciário nós vamos nos ajeitar. Claro que a hora que o processo fato for implantado como eletrônico, a gente resolve dezenas de problemas, né? Que aí online a gente consegue resolver muita coisa. Acho até que a pandemia... Facilita, então, com o eletrônico facilita a implantação do muito. Eu acho até que esta pandemia... Né, assim que a gente passar por esse momento todo e a gente verificando, né, se fosse o ministro do STF, eu ia dizer, olha gente, com a pandemia ficou muito claro que você não precisa se deslocar, você consegue fazer tudo eletronicamente, inclusive as audiências. Então vamos implantar as justiças garantidas sim. Em Minas é uma coisa, agora o que eu me preocupa é o Amazonas. Tem cidade que é de barco, longe pra caramba, são dias. Né? Então a gente vai ter uma questão regional aí que pesa. O sertão baiano. Né? A questão é polêmica, né? Tem até mesmo o fato de aumentar a carga processual de juiz, que é uma função aqui, outra função acolá também, né? Sem dúvida, isso aí causa bastante problema. E foi por conta aí dessas polêmicas que o processo foi primeiramente adiado por 180 dias, depois por tempo indeterminado, até que o Conselho Nacional de Justiça hoje está dando uma orientação até favorável, né? Surgiram muitas ações judiciais contra essa figura no Supremo e outras instâncias? Nós tivemos lá no Supremo, salvo engano, 4 ações contra o pacote anticrime. Foram 4 ações
de impunidade contra o pacote anticrime. No geral. No geral. Todas foram julgadas, salvo engano, na mesma decisão. Teve uma primeira do Toffoli, né? Depois o Fux veio, modificou do Toffoli, manteve a suspensão dos juízes garantias, manteve a suspensão da soltura, né? No caso da custódia não se realizar. Teve uma questão da prova, né? O juiz que teve contato com prova ilegal também, que não poderia julgar, também ficou suspenso, e ficou suspensa a questão do MP, né? Do artigo 28 lá, da remessa dos autos ao procurador-geral, aquela coisa do 28 do CVM também ficou suspenso. Foram essas 4 ações. Naquele momento eu acho que era importante, porque o pacote de crime estabeleceu 30 dias para implantar. Não tinha jeito, né? Então era importante. Mas acho que agora a gente caminha, eu acredito que para 2021, com a implantação do Dia das Garantias. Houve aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um seminário da história judicial a respeito do assunto. O senhor participou? Sim, participei. Como é que foi essa experiência lá? Não, o seminário foi muito proveitoso. A verdade com relação ao pacote anticrime é que assim, não há como resistir. A lei veio, está em vigor. Eu acho que em muitos pontos ela melhorou, né, a questão da cadeia de custódia, da prova, porque era uma bagunça danada, ninguém cuidava da prova, né? Então hoje se estabeleceu, pelo menos na lei está lá, né? Apreendeu uma prova, tem que ter ali uma custódia daquela prova, tem que estar tudo documentado, registrado sobre o acesso a ela, enfim, para que haja segurança nos julgamentos. Então, muita coisa foi boa, teve muita coisa ruim também. A parte de execução penal foi uma tragédia, a meu sentido. Agora, nessa avaliação, nesse estudo que o Conselho Nacional de Justiça buscou-se avaliar a experiência em outros países, como é que são esses resultados do juiz de garantia em outros países, em outras nações? A questão do juiz das garantias, que eu estou dizendo, é um caminho sem volta, sabe? Não há possibilidade de não se fazer. Por quê? Porque o mundo inteiro implanta. Os países mais desenvolvidos em termos, né, jurídicos, na Europa continental, por exemplo, todos adotam. Então você pega ali Portugal, Espanha, França, Itália, todos eles têm esse modelo, essa figura do juiz das garantias. Entendi. E agora eu gostaria de uma breve interrupção e pedir ao senhor uma indicação. Nós estamos na quarentena ainda. Se o senhor fizesse para a gente uma indicação de leitura para a nossa dedicada audiência, por favor. Eu vou fazer 2 indicações de leitura. Um livro que eu li há muito tempo, eu confesso até que deu vontade de novo, assim, eu não sei se você lembra da minha última indicação, quando eu estive aqui, que foi o Grande Sertão Veredas, porque eu adoro livros com essa linguagem regionalista. E tem um livro que é muito interessante, do João Ubaldo Ribeiro, que é o Sargento Getúlio. Então, é um livro que eu indico fortemente, o Sargento Getúlio, mas a mesma linguagem regionalista, conta a saga, né, do tal Sargento Getúlio, é muito interessante, é um livro premiado do João Ubaldo Ribeiro. E o outro livro, esse eu estou com ele em mãos aqui, esse aqui, chama Na Fissura. É um jornalista que investigou, estudou sobre a história do fracasso do combate às drogas. E ele faz um estudo muito interessante sobre como surgiu essa chamada guerra às drogas nos Estados Unidos, como isso começou, e é muito interessante porque ele faz entrevistas com as pessoas envolvidas com a guerra e tal. Então, quem tem curiosidade de saber um pouquinho sobre essa questão envolvendo aí o combate ao tráfico de drogas, às drogas em geral, e ao uso principalmente, é um livro bem interessante. Muito bom. Bom, voltando então, boas indicações, então, doutor Tiago. Nós estamos na reta final. Eu gostaria que o senhor comentasse outro tema polêmico desse pacote anticrime, chamado aí o excludente da ilicitude, né, para policiais, que foi muito criticado à época, né? O argumento de forte emoção, muito subjetivo, até mesmo para um juiz avaliar, não é isso? Mas sabe de uma coisa, Orion? Esse negócio aí é o novo 25, né, o parágrafo único 25. Isso é uma bobagem danada. Sabe por quê? Porque isso já estava na lei, né? Assim, foi essa inserção do parágrafo único lá no artigo 25, que trata da legítima defesa, no caso dos policiais, foi chover no molhado. Aquilo já estava previsto na próprio caput do 25 do Código Penal. Então, assim, na verdade, na prática, não houve novidade nenhuma. Não modificou nada no julgamento dos juízes. A novidade não aconteceu. Perfeito. A respeito dos crimes aí de corrupção também conectados com a questão eleitoral, houve a polêmica que acabou ficando na Justiça Eleitoral. Isso, aí ficou lá. Esse negócio dos crimes contra a administração pública, a questão que mais me chama a atenção, né, e que eu queria fazer essa observação, é que o pacote trouxe o tal do acordo de não persecução penal. Se você observar os requisitos do acordo de não persecução penal, ele se aplica a
todos os crimes contra a administração pública. Todos. Que significa dizer o seguinte: se eu sou político, pratico o crime do colarinho branco, ou sou funcionário público qualquer, sou um juiz, sou um promotor, pratico crimes contra a administração pública, o crime do colarinho branco em geral, né, se eu me corrompo, eu tenho a meu favor a possibilidade de fazer um acordo e encerrar por ali a minha percepção penal. Coisa que para o crime do dia a dia, né, o crime aí o nosso crime do dia a dia, né, o roubo, o furto, o tráfico, enfim, vários outros, essa possibilidade não existe. Entendi. Só para a gente encerrar, então, doutor Tiago, a questão do tribunal de júri, quer dizer, um réu condenado ali no tribunal de júri, ele já pode ser imediatamente passar a cumprir pena, mesmo que haja recurso, por exemplo? Depois tem o tempo de condenação, né? A reforma estabeleceu que se a condenação for superior, salvo engano, a 15 anos, então a prisão é automática. Assim, eu acho que essa questão é um problema. E é um problema por quê? Porque a prisão, e aí eu vou me estender um pouquinho, tá? 5 minutinhos, mas é porque o que acontece? A prisão no ordenamento jurídico brasileiro, ela foi tratada na fórmula do 312 do CPP, que estabelece que o quê? O juiz analisa os requisitos, se eles estiverem presentes, ele pode decretar a prisão. Quando você estabelece uma prisão automática, você tira do judiciário a análise do caso. E, a meu sentir, há uma violação da separação de poderes. Porque o legislativo não pode estabelecer uma prisão automática. Tanto que a prisão por sentença condenatória foi extirpada do CPP. Você não tem prisão automática. A prisão sempre passa pelo crivo do judiciário, que analisa se naquele caso concreto aquela prisão é necessária. Então, a meu sentir, este texto é inconstitucional. Mas permanece aí vigente, mas a meu sentir é inconstitucional. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Tiago Gandra, que é juiz auxiliar na comarca de Sete Lagoas, aqui na região central, 80 quilômetros de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre o Instituto, a figura, a novidade do juiz das garantias, que ainda não foi implementado, mas está aí no pacote anticriminalização que já está em vigor e logo, logo poderá ser adotado por todo o judiciário brasileiro. Doutor Tiago, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu, estou sempre às ordens aí do programa e da Amages. Voltamos então a conversar sobre esse assunto logo assim que houver novidades a respeito da adoção então do juiz das garantias. Se você que participou quiser enviar sugestões, comentários, por favor, inscreva-se no canal da Amages no YouTube e também pode assistir quantas vezes quiser esse programa, essa nossa entrevista, nos canais, nas redes da Associação dos Estados Mineiros. Obrigado e até a próxima.